Olá, eu vou falar para vocês algumas das narrativas que tem dentro desse livro, que é sobre letramento racial crítico através de narrativas autobiográficas. A narrativa que eu vou ler é a narrativa autobiográfica 4, que diz o seguinte: como me dei conta de que o racismo existe? Nasci em uma família na qual meu pai era branco, dos olhos claros, bem como toda a sua família, e minha mãe morena, vinda de uma mistura de índios e brancos. Assim, sempre ao perguntarem minha cor, eu afirmava: sou morena. Nunca tive problemas com isso na minha família. Não havia situações de racismo explícitas, apesar de às vezes surgirem comentários como preto não faz entrada, faz na saída. Apesar desses comentários, desde pequena, sempre fui chamada de nega. E para mim, isso não tinha carga negativa, já que assim era toda a minha família que me chamava. Além disso, meu pai já havia casado anteriormente com uma negra, e então ele sempre falava bem dela e também nos contava algumas situações nas quais ela era discriminada por causa da sua cor. Para responder à pergunta acima mencionada, como me dei conta de que o racismo existe, pensei bastante, pois, apesar de parecer simples, é uma pergunta da qual não se para pensar em seu dia a dia. Assim tive que refletir para tentar responder. Bem, não tenho recordações de situações de racismo na escola. Claro que situações de preconceito sim. Preconceito por causa da condição financeira, roupa que ia na escola, mas racismo em si não me recordo. Tive professores e professoras negros e brancos, bem como os colegas da escola. Apesar de, na escola, às vezes, trabalhamos com questões sobre racismo, o tema nunca foi levado muito a fundo e não havia muitas discussões. Em alguns momentos, era pedido que se escrevesse um texto sobre o tema, mas nada que recordasse muito na memória. Quando entrei na universidade, é que comecei a refletir mais sobre o assunto. Começaram as discussões sobre as cotas, se elas eram pertinentes ou não. Assim, muitos diziam que não, pois era uma forma ainda maior de discriminar, enquanto outros diziam que era necessário. E assim iam-se as discussões. Ao começar a fazer os estágios e trabalhar com alunos em sala de aula, foi que comecei a perceber que realmente ainda existe o racismo no nosso país, pois muitas pessoas tendem a dizer que não há mais preconceito devido à cor em nossa sociedade. Percebi que muitas crianças eram discriminadas por causa da sua cor. Um exemplo disso é que, na turma que trabalhei no estágio, havia uma menina sendo esta de cor mais escura, mas não chegava a ser negra. Reparei que, o tempo todo, os meninos a chamavam de Nescau. No começo, eu não entendia o porquê, pois, para mim, não fazia sentido. Porém, depois de algumas aulas, entendi que o apelido foi dado por causa da sua cor. A garota ia pedir ajuda à professora, dizendo: professora, eles estão me chamando de Nescau. E a professora respondia: finja que você não está ouvindo, nem ligue para eles. No começo, a menina ficava quieta, mas depois de um tempo, ela começou a retrucar e a discussão se iniciava. Assim, isso aconteceu durante todas as aulas que eu assisti. Eu ficava chateada pela menina, pois ela tentava pedir ajuda à professora, mas não tinha retorno. Eu ficava pensando: como fingir que não escuta? É possível? Dessa forma, no começo eu criticava a professora, pensando como ela não fazia nada para ajudar a menina. Mas depois percebi que, na verdade, talvez a professora não soubesse o que fazer, pois, me colocando no lugar dela, também não saberia. Pois será que, enquanto professora, dou bronca no aluno? Chamo os pais? O que eu faço? Para fazer meu TCC, que era sobre a questão do ensino de História e Cultura Negra no país, fiz várias leituras e aí então visualizei a situação. É bem mais complicada e que, enquanto professor ou professora, seu dever é trabalhar, isso é muito grande. Uma vez que
Se isso fosse trabalhado desde sempre, talvez a situação da menina acima mencionada não ocorresse. Também entendi que há a necessidade de uma maior e melhor formação dos professores e professoras, para que, se houver uma situação assim ou semelhante, o docente tenha capacidade e confiança para resolver a questão. Então, essa narrativa autobiográfica número 4, ela faz parte do livro Letramento Racial Crítico através de narrativas autobiográficas, que traz também várias atividades reflexivas. Além dessa autobiografia, há mais 15 autobiografias, e que eu fiz como parte de um processo de pesquisa e que pode ser utilizado com alunos da educação infantil, alunos do 1º ao 5º ano, do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, do ensino médio, no ensino universitário, com cursos de formação de professores, bem como nos cursos também de pós-graduação. Então, esse livro, é claro que tem o propósito de propor várias atividades pedagógicas e também refletir sobre a situação da questão de raça e racismo no Brasil e pensar que a possibilidade de refletir sobre raça e racismo no Brasil pode ser trabalhada numa direção de letramento racial crítico. Por isso que o nome do livro se chama Letramento Racial Crítico através de narrativas autobiográficas. Muito obrigada!